Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre vícios e virtudes. O estudo das virtudes se iniciou com Sócrates, na Grécia Antiga. Para ele, a virtude é o fim, o objetivo da atividade humana e se identifica com o bem que convém à natureza humana. Platão, também na Grécia Antiga, desenvolveu a doutrina de Sócrates e apresentou a virtude como meio para atingir as bem-aventuranças. Foi ele que descreveu as 4 virtudes cardeais: a sabedoria, a fortaleza, a temperança e a justiça. Aristóteles, sempre na Antiga Grécia, ensinou que as virtudes não são hábitos do intelecto, mas sim da vontade. Para ele, não existem virtudes inatas, mas todas se adquirem pela repetição dos atos, que gera o costume, gerando o nome virtude moral. O homem atormentado pelo vício perde de vista seu fim moral. Bom, gente, aqui tem um ponto importante aqui para a gente estar atento, que é a virtude, ela precisa ser praticada com a repetição dos atos. Então é muito importante a gente ter a ação correta. Agindo corretamente, fazendo a coisa certa, é que desenvolvemos as virtudes. A filosofia de Aristóteles é a que melhor trabalha a questão dos vícios e virtudes, pois ele sustenta que todos os atos do homem têm consequências e estas consequências têm que ser pensadas. Conforme ele, no tocante à ética, toda ação humana tende a um fim que é fazer o bem. O homem deve aperfeiçoar-se naquilo que o distingue de todas as outras criaturas, a razão. Para Aristóteles, a virtude deve ser o ponto de partida das ações para se fazer o bem. Ele reforça a virtude moral como sendo aquela que guia nosso comportamento e nossos relacionamentos, sendo, portanto, uma virtude relacional. Tornamo-nos justos praticando atos justos. E para a prática destes atos justos, Aristóteles nos indica o caminho da moderação, sinônimo de prudência e mesmo de sabedoria, a primeira das 4 virtudes cardeais. Moderação, porque toda virtude, toda ação, todo sentimento ou conduta que praticamos, sendo deficiente, ou seja, a falta, ou excessiva, que é o excesso, pode tornar-se um vício. Há vícios por falta e vícios por excesso. Também sentimentos e paixões tendem à falta, deficiência ou ao excesso. A virtude é a moderação, Trocando em miúdos, a virtude está no meio. A questão levantada por Aristóteles é: qual é o meio? Por isso, a prudência tem um papel importante. Há uma relação de algumas virtudes e seus vícios, decorrentes das deficiências que é a falta ou excesso. Portanto, gente, guardem isso. A virtude está no meio. Bom, Aristóteles preconizava a prudência como qualidade que deve ter todos os chefes de família e todos os homens de Estado. Para ele, a prudência é uma qualidade que, quando guiada pela verdade e pela razão, determina nossa conduta sobre as coisas que podem ser boas para o homem. Bom, gente, então vamos começar aqui a falar agora um pouquinho sobre os vícios, que são os 7 pecados capitais, que para a psicologia são sentimentos negativos, ok? Para algumas vertentes da psicologia, estes pecados capitais ou vícios servem de base e referência para quem buscar trilhar o caminho do autoconhecimento. Para enfrentá-los é preciso conhecê-los e seus mecanismos de formação. Então vamos lá, vamos começar pela inveja. É uma das emoções mais primitivas do homem, geralmente negada por todos. Este mecanismo responsável pelos nossos ressentimentos é o mecanismo da comparação. Nunca haverá inveja sem que antes tenha havido uma comparação. É um sentimento de inferioridade, fruto desta comparação que se faz com o outro, em algum aspecto específico, como bens materiais, sucesso na vida, beleza e diversas outras qualidades. É um sentimento que mistura raiva e tristeza. E também pode se manifestar em um forte desejo que o outro se dê mal.
Ao se sentirem menores que os outros, geralmente as pessoas tendem a se aumentar, vangloriar, se enaltecer como um mecanismo de defesa, para tentar evitar o mal-estar deste desequilíbrio na comparação. Também, quando se critica em demasia, diminui ou se fala mal de alguém, provavelmente se está sentindo inferior a ela. Olho gordo também é sinônimo de inveja. A inveja é a incapacidade de se ver à luz das outras pessoas, porque na verdade não nos percebemos com esta mesma luz. O que há de negativo na inveja é a rejeição, em algum momento, de seu próprio tamanho e sua incapacidade de acreditar ser capaz de também conseguir. Por isto, se a pessoa possui autodomínio, autoconhecimento, ela vai usar essa situação como motivação, alavancagem para ações transformadoras em sua vida. Ira. A ira é a indignação descontrolada da cólera, raiva e desejo de vingança. São emoções destrutivas, tanto para quem as sente, quanto para quem se torna objeto delas. Ao longo de sua existência, o homem conseguiu controlar sua agressividade através da razão. A agressividade gerada pela ira demonstra a incapacidade de raciocinar. Pode estar associada a fatores inconscientes, como traumas de infância, falta de amor ou mesmo incapacidade de amar. Quanto mais se busca o autoconhecimento, melhor se domina as crises de ira. Não deixe que o outro determine seu nível de humor. Seja dono de você mesmo. Vamos agora então aí ao terceiro pecado capital, ou vício. Gula pode ser entendida como uma forma de fuga de problemas, dificuldades e sentimentos, bem como forma de compensação para se proteger, por exemplo, de excesso de sexualidade no caso de algumas mulheres que se reprime. A ansiedade também pode provocar a busca compulsiva por comida. Ao se devorar compulsivamente a comida, tenta-se inconscientemente destruir o problema. Pode-se formar um círculo vicioso. Comemos em excesso para fugir do que se sente, depois se culpa por isso. Se pune comendo ainda mais. Hoje em dia se fala muito em bulimia, que é um transtorno alimentar, caracterizado por compulsões alimentares seguidas de comportamentos compensatórios inadequados como vômito. Então está claro que o que se queria colocar para dentro não era a comida, senão não precisaria de se livrar dela. O mais recomendado para evitar o excesso que a gula pode gerar é descobrir o que está levando a pessoa àquela situação e lidar com ela com a consciência de que as suas necessidades estão muito além de comer, beber e ter poder. Sua maior necessidade é ter amor por si mesmo. Avareza. A palavra avareza vem do latim avere, que significa ter. Avareza é o excessivo e sórdido apego ao dinheiro, falta de generosidade e mesquinhez. A avareza geralmente gera outras atitudes negativas, falsidades, mentiras, fraudes, sempre na tentativa de enganar os outros para lucrar mais. Gera também a desumanidade derivada do excesso de apego e a inquietude e preocupação em sempre ganhar mais. Isto é, aniquila qualquer paz de espírito. Ela está relacionada ao medo de faltar, à carência. Geralmente tem origem na infância, principalmente quando se passou privações, principalmente alimentares, ou se a criança associou dos pais ou dos adultos que o dinheiro compra tudo, que dinheiro traz felicidade. A avareza é o produto de uma necessidade que se encontra na psique da mente humana. Ela tenta disfarçar o conflito com a busca de bens, mas nunca consegue suprir a sensação de carência, fazendo com que a pessoa sinta uma insatisfação constante. Na realidade, a avareza é a falta do contato com o próprio mundo interior, buscando incessantemente o que é exterior, tentando compensar o vazio que tem dentro de si. Jung, discípulo de Freud, relata que para este problema a solução é buscar um sentido para a vida. Somente quando o homem tomar conhecimento de seu próprio mundo interior, poderá deixar a doentia preocupação com o exterior. E um bom sentido para a vida pode ser o socorro às necessidades dos mais carentes, através de gestos concretos de caridade. Luxúria. A luxúria representa
o desejo desordenado pelos prazeres sexuais. Apesar de ocorrer também em mulheres, é mais uma característica dos homens. Procura-se compulsivamente satisfazer as próprias necessidades sexuais, não se importando com a satisfação da parceira. Sua origem pode estar na infância, quando os pais reprimem a criança de todo e qualquer impulso sexual. Estes pais geram, através da repressão, muita culpa e criam assim adultos reprimidos sexualmente ou liberados excessivamente. Do ponto de vista psíquico, a mulher dá mais valor ao amor e à intimidade do que ao sexo, ao contrário do homem que valoriza mais este último, fugindo do amor e da intimidade. E isto é uma das principais fontes de conflito entre casais. Vivemos hoje a cultura da beleza, da aparência, da estética, do prazer. A mídia mostra isto o tempo todo. O apelo sexual entra em nossos lares, sem a nossa permissão, pela televisão, tornando-se um padrão de referência para os nossos filhos. Ora, se a vontade e a razão obedecem apenas ao prazer, a pessoa passa a buscar somente o que lhe dá prazer e se vicia no prazer. Perde os valores espirituais e muitas vezes também os valores morais. O autoconhecimento e, em consequência, o crescimento emocional podem retomar o equilíbrio e restabelecer a capacidade de amar o outro. Preguiça é a pouca ou falta de disposição ou aversão ao trabalho. Demora ou lentidão para fazer qualquer coisa. É um sentimento que faz com que as pessoas desqualifiquem os problemas e as possibilidades de solução. Não é somente física, mas também mental. Preguiça de pensar, de analisar e ponderar. Geralmente o preguiçoso usa o bordão: deixa para depois. São pessoas que não conseguem administrar o tempo, adiam compromissos, decisões e até mesmo simples afazeres rotineiros, comprometendo o resultado esperado. Na verdade, ocultam uma insegurança exagerada sobre sua própria capacidade de agir, isto é, falta-lhes a autoconfiança. Utilizam-se do desânimo e do esquecimento como estratégia para fugir da necessidade de enfrentar a tarefa que lhes cabe. É como se estivessem imobilizados perante a vida. Somente com a pressão de outros e um trabalho profundo de conscientização é que poderão sair deste estágio de letargia. E vamos aí, ao último. Soberba ou orgulho é o desejo distorcido de grandeza. A soberba leva o homem a desprezar os superiores e desobedecer às leis. Tem ligação com a ambição desmedida, que é a cobiça, com a vanglória, a hipocrisia, a ostentação, a presunção, a arrogância, a vaidade, o orgulho excessivo. É o orgulho, um conceito exagerado de si mesmo e, por fim, com a sede de poder. A soberba acarreta muitos conflitos nas relações pessoais, pois o soberbo busca manter o controle, criticando, manipulando e dominando o outro em forma de poder. Ele precisa fazer com que o outro se sinta diminuído para que ele se sinta superior. Geralmente as pessoas acometidas pela soberba usam disto como uma máscara para compensar a falta de autoconfiança, falta de amor próprio, vazio interno, sensação de desamparo, provavelmente adquiridos na infância, quando não encontraram esse amparo nos adultos com quem conviviam. A soberba está muito distante da humildade, característica básica de quem possui autoconhecimento. Infelizmente, algumas pessoas só percebem este comportamento, esse defeito, no final de suas vidas, muitas vezes no leito de hospital, quando pouco ou nada se pode fazer para reconstruir o que destruíram nos outros e em si mesmo. Bom, gente, então vamos agora à lição da semana: inferno ou paraíso. Certa vez perguntei ao Ramesh, um dos meus mestres na Índia, por que existem pessoas que saem facilmente dos problemas mais complicados, enquanto outras sofrem por problemas muito pequenos, morrem afogadas num copo de água? Ele simplesmente sorriu e me contou uma história. Era um sujeito que viveu amorosamente, fraternalmente toda a sua vida. Quando morreu, todo mundo lhe falou para ir ao céu. Um homem tão bondoso quanto ele somente poderia ir para o paraíso. Ir para o céu não era tão importante para aquele homem, mas mesmo assim ele foi até lá. Naquela época, o céu não havia ainda passado por um programa de qualidade total. A recepção não funcionava muito bem. A moça que o recebeu deu uma rápida olhada nas fichas em cima do balcão e, como não viu o nome dele na lista, orientou para ir ao inferno. E no inferno ninguém exige crachá, nem convite, qualquer um que chega é convidado a entrar. O sujeito entrou e foi ficando. Alguns dias depois, Lúcifer chega furioso às portas do paraíso para tomar satisfações com São Pedro. Isso que você está fazendo é puro terrorismo.
mesmo? Sem saber o motivo de tanta raiva, Pedro pergunta: do que se trata? Um transtornado Lúcifer responde: você mandou aquele sujeito para o inferno e ele está me desmoralizando. Chegou escutando as pessoas, olhando-as nos olhos, tratando elas com fraternidade, conversando com elas. Agora está todo mundo dialogando, abraçando-se, beijando-se. O inferno não é lugar para isso. Por favor, traga esse sujeito de lá. Quando Ramesh terminou de contar essa história, olhou-me carinhosamente e disse: viva com tanto amor no coração que, se por engano você for parar no inferno, você será mandado novamente ao paraíso. Bom, gente, vou ficando por aqui. Um bom dia a todos. Até semana que vem. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Tchau.